Gênesis 1:29, Deus nos fala assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será por mantimento. Então, essa é a primeira vez que a gente vê Deus falando, né, sobre o alimento, né? Que Ele está nos entregando o alimento, as ervas, né, tudo que tem semente. E um outro momento em que Deus também vai nos falar sobre alimento é em Gênesis 9, no versículo 3, né? Que já vem, né, depois do dilúvio, que já ocorreu, Noé já saiu da arca, e Deus vai falar o seguinte: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Né? Então Deus aqui está introduzindo agora, né, os animais, né, como alimento. E tudo que Deus fez é bom. Né? A gente já lemos algumas vezes em Gênesis que Deus vai criando as coisas e a gente vê que tudo que Deus criou é bom, né? Então, o que Deus nos deu para alimento? Né? Das ervas, das árvores frutíferas, e nos deu também os animais. Tá? Vou começar falando mais ou menos de Bíblia também, igual a Ritinha. Minha introdução é parecida com a dela. Aí, no início do papel, vocês podem ver que eu coloquei por que congelar. Antes de a gente aprender alguma coisa, é sempre bom a gente ter um objetivo com aquilo, né? Ter claro na mente por que a gente está fazendo isso. E eu só consegui lembrar da mulher de Provérbios 31, que é um bom exemplo de mulher que Deus nos deixou para que a gente siga. Deus quer que a gente seja como aquela mulher. É claro que ali é um poema, que ela é a mulher perfeita, nós não somos iguais a ela em tudo. Nem daria para ser, porque estamos em épocas diferentes, né? Mas nós devemos pegar lá os princípios e aplicar no nosso dia a dia, porque o Senhor quer que nós pratiquemos a palavra dele. Então, vamos ler Provérbios, capítulo 31, verso 15. Quem achar pode ler. Provérbios 31, 15. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, por que congelar? Para ser sempre uma pessoa precavida e organizada. Nós podemos ver aqui nesse verso 15 que a mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher, primeiro, precavida. Por que precavida? Porque no início do versículo 15 fala que ela se levantou ainda de noite para dar de comer às pessoas de sua casa, sua família. Então, isso não significa que a gente literalmente tem que acordar ainda de noite e preparar comida, mas isso significa qual é o princípio aí? Que a gente tem que ser precavida e preparar, deixar a comida previamente pronta para na hora de comer, a comida já está pronta, não ter atraso. O marido está lá cansado do trabalho, precisa comer, está com fome, ou vai para o trabalho ainda, não pode se atrasar, então a comida tem que estar pronta. O seu filho acorda, ele não sabe cozinhar, não sabe comer, ele depende de você, a comida tem que estar pronta no horário. Então a gente tem que ser precavida, da mesma forma que a gente vê aqui a mulher de Provérbios 31 sendo precavida e preparando a comida com antecedência. Então uma das formas, graças a Deus, né? Esqueci a palavra. Um dos artifícios que a gente tem hoje em dia para ser precavida no sentido de ter sempre alimento à mesa é o congelamento. A gente não precisa preparar a comida na hora. A gente já pode ter alguma coisa lá no congelador pronto e na hora da pressa é só descongelar e servir para a família. E assim a gente se torna... Com licença. Oi. Eu tranco os cadeados. Sim, obrigada.
E assim nós seremos organizadas. A gente não vai viver bagunçado, né? Agora a gente vai ler o verso 25 e o verso 27, que continua falando desse exemplo da mulher de Provérbios 31. Eu quero que uma leia um versículo, a outra leia outro. 25 primeiro. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de manhã, não tem preocupações. De amanhã não tem preocupações. Pode ler o 27. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Pronto. No verso 25 primeiro aí, a gente vê que ela não se preocupa com o dia de amanhã. O verso 25 fala disso. E uma pessoa que não se preocupa com o dia de amanhã é uma pessoa que está o quê? Organizada, né? É uma pessoa que já está ali com o plano B preparado, o plano B em mãos, para caso o plano A não dê certo, o plano B entre em ação. Então, por que a gente pode usar o congelamento a nosso favor na nossa casa? Porque ele seria um ótimo plano B para aqueles dias que estão corridos, para aqueles dias que a gente ficou doente, ou que um filho ficou doente, né? Para os dias que não dá para preparar a comida fresquinha na hora, ou que a gente não pode atrasar a comida. E o verso 27 fala o que mesmo? Deixa eu ler. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Às vezes dá trabalho, a gente vai gastar um dia inteiro para fazer um monte de marmita para congelar. Mas a gente não deve ser preguiçosa, porque a gente está servindo a nossa família, a gente está cumprindo a nossa vocação. A gente tem que dar, na verdade, dar graças a Deus, porque existe o freezer e pode congelar. Antigamente, a mulher de Provérbios 31, ela não tinha freezer. Então, devemos, dar graças a Deus por isso. Concluindo, o fim do congelamento, qual é então? Qual é o objetivo do congelamento na nossa vida? Primeiro é a glória de Deus, porque em Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Nós existimos para isso. Esse é o motivo da nossa existência. Então, em primeiro lugar, a gente quer aprender a congelar, para a glória de Deus. E em segundo lugar, não menos importante, para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa e uma boa mãe para nossos filhos. Em Tito 2,5, a Bíblia fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. E o motivo, ele diz lá também, é para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, um grande motivo, um grande incentivo para a gente, né, aprender a congelar os alimentos da forma correta, aprender como é que faz isso e praticar na nossa casa, é para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a gente seja um bom testemunho de uma mulher organizada, uma mulher precavida, que cuida bem de sua família, cuida bem do seu marido e dos seus filhos. É uma boa serva do Senhor. E faz tudo da forma correta, né? Não deixa ninguém passar fome, não atrasa a comida, cuida bem do seu lar. E aí nós vamos começar aprendendo sobre o que não congelar. Porque o que não congelar, acho que é a maioria das coisas, ou melhor, é a minoria das coisas. E são coisas específicas, tem os porquês. Agora, né, que a gente tem os bons motivos para congelar, a gente vai com toda atenção, empolgação, aprender sobre o que não congelar, o que congelar, como congelar e etc. A primeira coisa que eu coloquei aí, de o que não congelar, é qualquer tipo de vegetal que a gente consome cru. O que é que a gente consome cru geralmente? Alface, né? Rúcula, são vegetais, folhagens que são muito sensíveis, são muito delicados. Então, quando ele sai do congelador, ele sai totalmente murcho, como se tivesse ruim já, como se tivesse quando ficou muito tempo na geladeira.
Ele sai assim, então incomível, não dá pra comer. Então esses tipos de coisa não dão pra comer. Então, e qualquer tipo de vegetal também que a gente geralmente come cru, como uma cenoura e um repolho. Se você quer comer cru, não dá pra você congelar e tirar do congelador e comer cru. Dá pra congelar a cenoura e o repolho? Dá. Mas você não pode tirar do congelador e consumir cru. Você vai ter que passar por alguma cocção para comer. Então, qualquer tipo de vegetal, para ser consumido cru, a gente tem que fazer na hora. Não dá para utilizar o congelador para isso. Folhagens eu coloquei aí, né? Já falei isso, as que serão consumidas cruas. Aí eu coloquei uma exceção, exceto couve. Por que exceto couve? Porque a couve a gente pode congelar. Só que, como eu já disse, não dá para usar para comer cru. Então a gente vai ter que usar a couve aí ou num suco, numa vitamina, ou um refogado, ou acrescentar dentro de caldo, né? O caldo verde que a gente faz, ou sopas, etc. Espinafre é a mesma coisa que o couve, a mesma regra. Você pode congelar, mas só para usar nessas coisas. Qual mais alimento a gente não pode congelar? Os que contêm muita água. Qualquer coisa que contém muita água não dá para congelar. Por quê? Porque quando a gente bota água no congelador, vira o quê? Gelo. Então esse alimento ele vai ficar aguado, vai ficar com os cristais de gelo, não vai ficar agradável de comer depois que a gente descongelar. Então, por isso, qualquer alimento que contenha muita água, como melancia, melão, chuchu, o pepino, não dá para congelar e consumir depois. Se vocês tiverem alguma dúvida de algum alimento, se pode congelar, ou se sabe que congela, como é que congela, que eu não citei aqui, pode me perguntar que se eu souber eu respondo. Eu lembrei do coentro, né? O coentro pode congelar, a gente vai chegar nele. Sim. O que não pode congelar? Preparações que levam amido de milho. Por exemplo, que eu botei aí, picadinho oriental. Tem algumas receitas de comida oriental que você coloca shoyu, água e tal. Aí para engrossar esse molho, dilui um pouco a água no amido de milho e joga no ensopado lá deles de frango, por exemplo. Um frango xadrez. Aí a gente mistura. Fica gostoso, mas ali é só para comer na hora, não dá para congelar, porque se congelar, quando descongelar não vai dar certo por conta do amido. O amido não é um alimento que descongela bem quando é feito o molho com ele. Mas por outro lado, tem receitas, por exemplo, de tortas sem glúten, que a gente usa amido. A gente usa amido, farinha de arroz e usa um pouquinho de aveia. Dá para congelar, porque ali virou uma massa, não é um molho que tem uma textura, que deve ter uma textura mole, uma textura mais líquida. É uma massa já pronta, então ela vai descongelar da mesma forma que ela foi congelada, então dá certo. Mas nesse caso de ensopados, usar amido de milho nisso e congelar, não dá. Preparações que levam creme de leite, como estrogonofe, o famoso estrogonofe, não dá para congelar. Mas, por outro lado, dá pra gente fazer o quê? Fazer todo o estrogonofe sem o creme de leite, fazer toda a parte sem o creme de leite. Quando chegar na hora de acrescentar o creme de leite, você não acrescenta, congela e deixa para acrescentar só na hora que descongelar para usar. Aí já tem a base toda pronta, né, do estrogonofe. Na hora só faz acrescentar o creme de leite e misturar. Alguma vez você já congelou sem saber? Ou não? Não, nunca congelei sem saber. Eu tenho medo de dar errado, eu não sou de fazer coisa sem não saber, não. Eu geralmente pesquiso. Outra coisa que não dá pra congelar é um ovo inteiro com casca. Já tentaram fazer isso alguma vez? Você fala ovo cozido? O ovo. Não, ovo cru. Colocar no congelador. Já tem gente que faz isso, não sei porquê. Aí, quando a gente coloca o ovo inteiro cru no congelador, ele estoura a casca. Congela. Mas descongela e não dá pra usar, primeiro. E segundo que estoura e até pode melar o seu congelador, né? Basta baixo.
Mas tem como congelar o ovo sim. Tem 3 opções de congelar. A primeira é você pegar o ovo inteiro, você tira a casca, pega a gema e o ovo e mistura bastante. E aí você congela. A segunda opção é congelar separadamente. A clara, você pode congelar ela pura, sozinha. Pode colocar em cubinhos de gelo, em potinhos pequenos, ou porcionar em saquinhos, né? E sempre colocando lá, etiquetando a data que você está colocando, para você não esquecer. E quantas claras você usou, senão você não vai lembrar quantas claras você usou lá. Aí a receita lá pede 3 claras, você fica tentando lembrar. Eu botei quantas claras para congelar mesmo. Tem que anotar, senão esquece. E a gema ela não pode ser congelada pura, sozinha, ela não pode ser congelada sem nada. Tem que adicionar ou sal ou açúcar. Por quê? Porque quando não sei se vocês já fizeram isso, de colocar a gema na geladeira, ela não começa a ficar gelatinosa? Quando tá no congelador é pior ainda, ela fica muito gelatinosa e quando descongela ela fica nessa textura e não dá para usar em nada. Então, para que não ocorra isso, a gente tem que adicionar na gema ou um pouquinho de sal ou um pouquinho de açúcar. Depende de para que receita você vai usar, né? Se for uma receita doce, usa açúcar. Se for salgada, usa sal. E aqui eu anotei as proporções. Aí, caso vocês tenham interesse, anotem aí, que eu vou falar. Caso vocês algum dia precisem congelar a gema. Para você congelar, e já que você vai usar uma receita salgada, você vai congelar cerca de 4 gemas, que é um quarto de xícara de gemas, equivalente a 4 gemas, misturando com um pouquinho de sal. E quanto de sal? 1/8 de colher de chá de sal. Isso significa o quê? Uma pitada. Nem precisa medir na hora, é uma pitada. Você vai medir se você for usar mais gemas, né? Aí, por exemplo, aqui, usar 16 gemas, aí você já faz o cálculo e usa a quantidade certinha de chá, de colher de chá. Mas se for só 4, você dá uma pitadinha de sal e já foi. E se for para uma receita doce, para 1/4 de xícara de gemas, cerca de 4 gemas, a gente vai usar 1,5 colher de chá de açúcar. 1,5 colher de chá de açúcar. Aí você vai misturar o açúcar ou o sal na gema, colocar num potinho ou em cubinhos de gelo, onde você preferir, congelar. E na hora de descongelar, congela na geladeira e já usa na sua receita. Assim que descongelar, você já usa na sua receita. E a 7ª e última coisa que eu anotei que não pode congelar são molhos e cremes muito gordurosos. Porque a gordura geralmente se separa dos outros ingredientes dessa mistura quando está no congelador. Então, por isso não dá certo congelar coisas muito gordurosas. Como chantilly, não dá para congelar. Iogurte, a gente não pode congelar. Maionese. Tudo isso, quando a gente congela, na hora de descongelar, eles ficam com a textura totalmente diferente. Vira outra coisa. E no caso, molhos, assim, se fosse como uma sopa, um molho salgado, assim. Porque ele sopa separa, dá certo. mas dá certo, né? Sopa dá certo. Mas coisa assim que a base é gordura. Não dá. Essas coisas aqui que eu citei tem muita gordura. O iogurte tem muita gordura em si. O chantilly é muita gordura. A maionese é pura gordura. Então, quando é muita gordura, não dá certo. Mas quando é só que a gente adicionou um pouco de gordura, né? Sopa, ensopado, aí dá certo. Agora, o que congelar e como congelar? Todo o resto. Tudo dá pra congelar. Graças a Deus. Só que a gente tem que respeitar algumas regras e o modo de preparo para descongelar e ficar comível, ficar gostoso. Tem gente que diz, não gosto de comida congelada. Talvez é porque comeu uma comida congelada mal feita, mal preparada às vezes. A pessoa não soube respeitar as regras, não fez do modo correto, aí descongelou e não ficou gostoso por isso. Mas a comida congelada em si não é ruim. Se souber fazer, fica parecendo comida fresca. Então, quais são essas regras, né? No geral, assim, as regras gerais. Primeiro, o alimento ele deve estar fresco e higienizado antes de congelado.
Porque o congelador não mata bactérias. Tem muita gente que acha que o congelador mata bactérias, mas não mata. Na verdade, o congelador faz as bactérias hibernarem. Elas ficam dormindo. Literalmente. O congelador faz as bactérias dormirem e pararem de agir. Elas ficam imóveis, ficam congeladas, né? Elas param de se mexer, de se proliferar, não se prolifera, não se multiplica, porque elas ficam lá paradas. Mas, quando a gente descongela um alimento, elas voltam a agir, se multiplica e aí se mexe, tá viva de novo. Ela só estava dormindo. Então, por isso é importante a gente limpar, higienizar todo o alimento antes de congelar. Porque se a gente não matar as bactérias antes, vai congelar, quando descongelar, eles vão continuar lá, vai continuar existindo. Então é bom prestar atenção nisso. Segundo, vegetais devem ser branqueados antes de congelados. Primeiro, o que é branquear, né? Branquear é a gente pegar um alimento e fazer um pré-cozimento bem rápido, bota lá uma água fervendo, por exemplo, vou branquear a cenoura. Aí eu pego a cenoura, coloco na água fervente, com um pouquinho de sal, deixo lá 3 minutos, 5 minutos, depois eu tiro ela de lá e coloco ela numa água gelada e com gelo ainda. Aí eu dou um choque térmico nela. E o que vai acontecer? Isso vai fazer ela preservar a textura quando ela descongelar. E também vai deixar a cor dela mais viva, vai deixar ela mais bonita. Isso é até uma dica para, mesmo que não vá congelar o alimento, quer servir uma mesa bem bonita, com os vegetais bem coloridos, assim, com a cor deles bem viva, faça isso. Coloque na água fervente, depois escorre e coloca na água bem gelada com gelo, que aí a cenoura dá um brilho assim, fica toda bonitona. Isso com os outros também. Agora a terceira coisa. O sal e tempero devem ser levemente diminuídos, pois o congelador os acentua. Geralmente o congelador faz com que os sabores se concentrem mais. Eu acho que é porque fica ali muito tempo, né? Maturando. Então isso faz com que a gente tem que ter atenção em diminuir a quantidade de sal e diminuir a quantidade de tempero que a gente usa normalmente, para a comida não ficar muito salgada. 4. Alimentos descongelados não devem ser recongelados. Por quê? Por causa daquela questão da bactéria. Mesmo que a gente mate as bactérias, quando a gente descongela, já vem outras bactérias novas, primeiro. Porque a gente é cercado de bactéria, nosso corpo é cheio de bactéria. Tem bactéria boa e bactéria ruim, né? Mas a gente tem muita bactéria vivendo com a gente. Então, quando a gente descongelar, já vai vir bactéria. Daí, se você for congelar de novo, você já vai congelar com uma nova... Um novo... Como é que fala? Esqueci a palavra. Novo ninho, mas não é ninho a palavra não. Eu queria dizer a palavra correta. Mas um novo ninhozinho ali de novas bactérias vai junto lá. E aí, se ficar nessa de descongelar, congelar de novo, tem o risco de você passar mal de comer a comida, porque as bactérias podem acabar estando em excesso, né? A gente suporta, tolera uma quantidade, mas se for em exagero, a gente vai passar mal, vai vomitar, etc. Aí tem uma exceção para isso. A exceção são carnes cruas congeladas. Por quê? Porque dá pra gente pegar uma carne crua que tá congelada, descongelar, temperar ela do jeito que a gente quer, cozinhar e aí congelar de novo, só que cozida. Por que dá? Porque no cozimento a gente vai matar as bactérias. O calor também mata a bactéria. Então, aí ela já vai zerada, sem bactéria nenhuma, entre aspas, né? Pro congelador de novo. Então, por isso, dá pra gente congelar carnes que foram descongeladas cruas, dá pra congelar de novo cozida. No caso, deu pra entender, né? Entendi. No caso aqui de frutas, por exemplo, o coco, que a gente faz o leite de coco, por exemplo. Se eu congelar o coco em pedacinhos, aí descongelar, fizer o leite de coco, eu posso congelar depois o leite de coco? Pode. Inclusive, Precisa eu tenho lá no cozinhar? congelador. Não precisa. É só a gente vai separar a gordura do líquido, mas depois que descongela, é só a gente misturar na hora e usar. Mas aí tem um porém.
Não vai dar para consumir, por exemplo, para beber. Beber puro não vai dar. A textura fica diferente, o gosto muda um pouquinho também. Então só vai dar pra gente usar em receita. Em receita de bolo, em receita de muqueca de peixe. Mas não vai dar pra gente consumir puro esse leite de coco mais, porque muda muito a textura e o sabor um pouco. Você vai explicar como é que separa o leite da água no leite de coco para congelar? Não é a gente que separa, eu disse que é o congelador que separa. Quando a gente vai congelar, a gente congela e tá misturado, tá junto. Mas quando fica lá um tempo parado, a gordura sobe e o líquido desce. Aí vai ficar assim no congelador. Aí quando descongelar, quando tiver tudo líquido de novo, você é só misturar que a gordura se mistura de novo com o líquido. Ali, ó, a garrafa azul ali, ó. Da igreja. A titia vai pegar pra você, ó. Fala obrigada. Cinco. Que eu não coloquei aí, mas é uma coisa importante. Vocês etiquetarem os alimentos, colocando o que é que está congelado ali. O que é isso? É um molho de tomate, é batata, é arroz. A validade pode ser até quando é que vence, ou pode ser quando é que você está fazendo, né? Foi feito hoje, dia tal, ou então vence tal dia. Porque senão você não vai lembrar, viu? Já aconteceu comigo muitas vezes de, por preguiça, colocar a data que você fez para você lembrar até quando tá pronto para consumir. E até quando tá pronto para consumir? Vou dizer também. Lá. Tem uma tabelinha aí tá de lilás aí, ó. Tá. Tem uma tabelinha com a maioria dos alimentos aí, o tempo de validade deles. Tem outras, né? Oi? Pode. E também colocar o que é. Porque no congelador, principalmente se a gente botar em saco, a gente não vai lembrar o que é que tem ali dentro. É impressionante. Às vezes nem rasgando, irmã, a gente consegue. Se for um molho assim, a gente não lembra. Então, coloquem lá o que é e a validade, porque senão vocês vão perder o alimento, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Você falou de frutas, né? Já falou? Ainda não, mas pode falar. Ah, tá. Então quando chegar lá, eu te mando. Não, pode falar. Eu deveria ter falado e não falei. Eu congelei a manga, né? E depois fui descongelar pra fazer o suco. Não ficou legal. A goiaba também eu congelei, porque assim, fim de semana geralmente eu vou pra casa de minha mãe. Aí eu tenho fruta em casa que tá ficando já, sabe, madura, que não dá pra esperar. Aí eu peguei, cortei e coloquei no congelador. Aí na segunda, quando eu fui fazer, eu não lembro bem se foi na segunda, né? 2 dias depois, tava meio muito mole a goiaba. Deu pra fazer A o irmã suco. esperou descongelar e depois fez o suco, não foi? Não, eu coloquei no liquidificador ela congelada. Foi. Foi, e bati assim. Eu não Aí sei eu- dizer o que foi. Eu Mas dá gostei. certo. Eu faço Mas isso dá lá em certo? casa. Tem um monte de... Tem goiaba cortada, congelada lá em casa. E eu boto direto no congelador, congelada ainda. Não pode esperar descongelar. Coloca congelada e bate com água que vira um suco bom. Eu não sei dizer o que foi. Pode ter sido também porque já estava muito madura já. Eu acho que foi. Eu acho que já estava perto de estragar. Porque E aí a goiaba irmã eu congelou. consegui E o fazer- motivo de ter dado errado foi isso. Foi isso, né? E a questão dos nutrientes? Tu acha que perde? Perde sim. O fato da gente congelar o alimento, congelar qualquer coisa, vai perder um pouco dos nutrientes. Porque quando sai do congelador, as coisas não ficam suando, saindo água? Ali, quando sua, sai aquela água do alimento, as vitaminas, nutrientes em geral, estão saindo junto com aquela água. Só que a quantidade é pequena. A quantidade é tão pequena que
não é assim para definir se você vai congelar o alimento ou não. Não faz mal congelar por isso. Até porque o fato de a gente cozinhar também perde. Então, se a gente cozinhar vai perder, porque não vai deixar de congelar para não perder. É mais ou menos a mesma quantidade que perde, pequena, tanto um quanto o outro. Então, se a gente faz um sempre, por que não fazer o outro? E em quais recipientes podemos congelar, né? É possível a gente utilizar, tem aí a imagenzinha embaixo, do lado direito. Em potes de vidro, naquelas marmitas de alumínio, em vasilhas plásticas, sacos plásticos e no plástico filme, aquele rolo de plástico filme. O que a gente vai utilizar depende muito do alimento e da forma que gostamos de organizar nosso congelador. Tem gente que tem toque e não gosta de congelar em saco e ver aqueles bolos de saco assim, né? Tem gente que prefere vasilha. Mas já tem gente que prefere o saco porque o saco ocupa menos espaço e a vasilha vai ocupar seu congelador todo. Então depende aí do seu gosto e do alimento também. Por que do alimento? Por exemplo, a gente fez uma lasanha e quer congelar a lasanha. Para descongelar uma lasanha, a lasanha é no forno, né? Então o ideal é que a gente congele em um recipiente que vá ao forno. Por que eu vou congelar numa vasilha plástica uma lasanha? Para me dar trabalho depois de ter que esperar ela descongelar todinha e ainda ter o risco de quebrar ela toda para transferir para um outro recipiente para ir pro forno. Não, a gente pode colocar direto numa coisa que vai ao forno. E ainda tem mais? Tem. Mais um pedacinho. A tia dá mais um pedacinho. Depois acabou. A gente pode congelar em marmitas de alumínio, aquelas de quentinha, sabe aquelas de quentinha? Existe daquelas quadradas que é na forma certinha que dá um pedaço de lasanha. Que a tampinha é de papel de um lado e ela Isso. A gente pode colocar numa daquela e congelar. Aí na hora de descongelar, só tira aquela tampa de papelão e coloca no forno direto. Pode colocar também em vasilhas de vidro. Aquelas vasilhas de vidro que suportam forno. Tem umas que não, mas tem outras que sim. Aí coloca naquelas que suportam forno, que também vai dar super certo. Marmita de isopor não, né? Isopor não. Pra ir pro forno? Não, mas nem pode, não, eu digo não pra ir pro forno, mas não pode, dizem que não pode nem botar na geladeira. Tipo assim, você comprou uma coisa que vem numa marmita. Porque ela impede que refrigere, é verdade isso? Já Não ouviu sei. falar isso? Nunca ouvi falar. Porque o isopor ele é pesquisar. isolante. Então, a lógica seria essa. Se o alimento, por exemplo, tá quente, você comeu e sobrou. Interessante. Aí você botar ele na geladeira dentro de um isopor, ele tá impedindo que o frio chegue até o alimento. Porque o isopor é isolante. Pela lógica. Uma hora ele vai resfriar, dependendo de quanto tempo você deixar. Mas de certa Demora forma, mais. Demora mais. Né? Aí Verdade, geralmente, faz quem sentido. tinha alguma coisa que sobrou, geralmente azeda. Você bota direto no... Então é permitida essa marmita de alumínio? Pro forno, de congelador direto pro forno. Agora, como descongelar? É importante também saber como descongelar. Esse é um dos principais motivos de o pessoal reclamar que comida congelada é ruim, porque não sabe descongelar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma seleta de legumes, que tem batata. A batata é um alimento que, se você não souber descongelar, ela não fica com a textura boa e o sabor também fica ruim. Aí a pessoa, ao invés de descongelar da forma correta, ela vai esperar a seleta de legumes lá descongelar em cima da bancada da pia. Aí depois é só colocar no prato com um fiozinho de azeite, um limãozinho, sal. Aí fica horrível, Não é assim. Qual é a forma correta de descongelar, por exemplo, uma seleta de legumes? Você vai pegar e vai esquentar uma água ou vai colocar uma panela de vapor com a água para ferver. Eu geralmente uso cuscuzeira. Aí você vai pegar, colocar a água lá para ferver. Quando a água começou a ferver, você vai e joga os legumes direto do congelador lá, congelado ainda. Porque isso vai fazer com que ele saia do modo de congelado direto para o cozido. Ele vai
começar a cozinhar e pegar o calor, já vai descongelar cozinhando de novo, terminando a cocção para você servir. Aí ele não vai mudar tanta textura e o gosto vai ficar tão bom quanto estava. Mas se a gente espera descongelar, aquela água que sai, a gente não diz que sua, o alimento soa quando sai, aquela água vai umedecendo. E comidas prontas também, qualquer comida pronta, um ensopado, um arroz, uma sopa, a gente vai descongelar direto no fogão, direto na panela. Você vai pegar congelado ainda o feijão, congelado ainda a sopa, congelado ainda o ensopado de frango, botar lá na panela. Você pode botar um pouquinho de água para não queimar, um pouquinho só de água, um dedo de água, e deixa lá no fogo baixo, bem baixinho, e vai misturando de vez em quando, que ele vai descongelar todinho ali. E essa é a melhor forma de descongelar uma comida pronta. Você não espera descongelar em cima da pia, não faça isso. Já, pronto. Fazia direto. Por exemplo, eu cozinhei o feijão, não sei se você ainda vai chegar lá. Diga. Tá quente ali. Eu devo esperar ele esfriar para congelar ou devo congelar logo? Esperar esfriar um pouco, mas não é bom a comida ficar em temperatura ambiente, porque a bactéria, ela se prolifera em temperatura ambiente. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar, se você está com pressa, né, não pode esperar ela ficar morna para colocar no forno, você vai pegar uma água com um balde não, uma vasilha de água com gelo e com água gelada, vai colocar a panela ou a vasilha que você colocou o feijão em cima dela, e ali essa água vai resfriar o feijão mais rápido. Aí quando você vê que tá morno, você tira de lá e já coloca no congelador ou na geladeira. O alimento tem que estar morno. Sempre morno. Nunca espere esfriar totalmente para colocar na geladeira. É mito esse negócio de dizer que colocar a comida morna na geladeira faz mal. Não faz. Ou estraga. Eu já ouvi muito. Eu também. Sabe o que acontece na verdade? Para poder congelar. Tem um porém disso, na verdade. Tem sim. Você vai gastar mais energia. Puxa energia da geladeira. Mas é melhor puxar mais energia da geladeira do que chegar lá uma bactéria, porque está em temperatura ambiente, ela chegar lá, mergulhar na sua comida, ou vão me proliferar, e depois você come e tem uma dor de barriga e vai para o hospital. Então, por isso é importante não esperar esfriar totalmente. Coloca morno ainda na geladeira ou no congelador. Aí vamos dizer que eu tenho uma comida assim congelada na geladeira, mas eu não quero descongelar direto na panela porque demora, né, para descongelar ali. Eu quero já deixar pronta pro dia seguinte e eu comer. Você vai descongelar essa comida na geladeira, na parte da geladeira. Você põe no dia anterior na geladeira, na parte da geladeira que recebe menos frio, né? E lá ela vai descongelar de um dia para o outro. No outro dia já está descongelada, é só você botar na panela e usar. Mas isso comidas prontas. Seleta de legumes não tem jeito. Seleta de legumes tem que ser do congelador direto para a panela. Senão a textura fica ruim. O arroz, não sei, porque eu já tentei várias técnicas. O arroz integral, quando eu congelo, ele muda totalmente. Eu já tentei fazer no vapor, eu já tentei. Se eu congelar ele cru e depois colocar no vapor, por exemplo, ele se transforma. Cozido também, ele fica mole, nunca acertei. Não sei o que é que eu tô fazendo errado. Nem eu. Vamos pra casa de tarde. Pelo trabalho. Então eu faço quase fritar ele com um pouquinho de óleo e alho. Depois que deixou de molho. Depois que ele ficou daquele. Depois de congelar ele. Descongelado daquele. Tá certo. Pois eu boto ele numa frigideira assim, quente já com óleo e alho. Tá, mostra seu pai. Fica bom? Eu já tentei, grudou. Vou tentar de novo. O seu arroz geralmente ele fica mais molinho, fica aqueles mais juntinhos? É porque a gente faz aquele molho, né? De É por isso horas, então. pelo menos. É porque tem excesso de água no seu arroz. Aí quando descongela. Eu também boto excesso de água no meu. Mas a senhora congela?
E também eu congelo tudo. Nunca na minha vida achava que eu ia ouvir uma brasileira me falar que eu devo congelar, porque eu escuto até no carro trazendo a mãe do Marcos pra cá. Eu não congelo não, porque mata a gente, né? Comer comida já usada. Parece que os mais pobres jogam tudo no lixo. Eu não entendo. Tem gente que tem preconceito, diz comida Eu congelada. fui criado em outro país, eu pensei, né? Eu fui criado por pais pobres que trabalharam muito para botar na nossa mesa alguma coisa para nós comer, e era pouca, mas a minha mãe trabalhou muito na roça, na horta dela, para botar na comida na nossa mesa. E eu vi ela congelava, ela não jogava nada. Então eu faço também. Agora eu descobri o que é bom. Eu vou tentar de novo. Quando a senhora descongela o arroz, a textura a senhora não sente mais mole do que Eu estava? vejo que ele tem um jeitinho assim diferente, mas eu tento logo botar ele assim um choque dentro de uma frigideira bem quente e ele transforma um pouquinho de alho e óleo. Testa secar bem o arroz antes, fazer um pouco, cozimento um pouco mais duro, não deixar tão mole. Quando a gente já põe de molho, E aí ele já depois fica mole. depois que descongelar, colocar na água para terminar de cozinhar, entendeu? Eu nem Pra boto ver água como é que mais. fica. Eu já ponho ele no vapor, porque eu já tentei várias vezes colocar água. O mínimo de água possível, assim. Ele empapa. Aí eu boto no vapor. Eu faço no vapor, mas mesmo assim ele fica muito mole. Ele fica, por isso eu jogo naquela frigideira e a gente tem que comer, porque agradece a Deus e coma. Gostei. Ó, a senhora pode tentar fazer o seguinte: faz do seu jeito, aí depois que tá pronto, pega um escorredor, coloca o arroz e joga na torneira, debaixo da torneira, com água corrente, e vai mexendo no arroz. Que ali eu acho que vai sair todo o amido que tá no arroz, e aí ele não vai ficar grudado, vai soltar e não vai ficar tão empapado. Mas vai tirar o tempero também. Vai ter que cozinhar sem tempero. Aí tempera depois de fazer isso. Vai ter que fazer diferente. já tentei Vai ter que também, inverter as assim. ordens. Aí faz isso, depois tempera do seu jeito. Espera seca bem, não deixa molhado, não deixa com água. Quando vai temperar, deixa o tempero, deixa no fogão bastante para secar toda a água que tem. Depois que ele amornar, coloca no congelador e me conta no que deu, para ver se deu certo. Ingredientes congelados, como vegetais, ficam melhor se descongelados, passando pelo calor para manter a textura, como eu disse. Os vegetais, eles podem ser descongelados, refogados. Vegetais inclui tudo, inclui batata, cenoura, repolho, couve, espinafre, tudo. Até temperos também, como coentro, salsinha, tá incluído aqui. Então, como é que descongela essas coisas? Você pode descongelar direto na frigideira para refogar, pode descongelar direto no vapor, ou direto no ensopado, no feijão, na sopa, ou pode botar direto na assadeira e assar no forno. Você esquenta o forno, aí quando o forno já estiver quente, pré-aquecido, você bota na assadeira e bota no forno. O coentro, você percebe que muda o sabor? Não, pra mim fica igual. As Só pessoas dizem que muda. Só fica menos intenso. O sabor é o mesmo, mas ele não fica tão intenso quanto ele é fresco. Pra ficar um sabor mais forte, mais intenso, tem que botar uma quantidade maior. né? Eu faço sempre também congelado, porque perde rapidinho. Como é que congela o coentro? Como a gente congela os temperos em geral? A gente vai picar os temperos, eu vou mostrar isso hoje a vocês.
A gente vai higienizar primeiro, antes de tudo, né? Higienizar, depois a gente vai picar bem pequenininho e vai colocar ou em potinhos pequenos, como uma forma de gelo, pra já deixar porcionado, ou a gente coloca num saco. Pode ser saco hermético ou aqueles sacos de mercado. Aí você coloca no saco e congela. E na hora de descongelar, vai direto do congelador para a sua panela, para esquentar. Não dá pra gente congelar um tempero desses e querer usar cru, por exemplo, na salada. Cru assim, só fresco. Tem que cortar fresco e botar na hora. Para temperos congelados, só servem pra gente usar em cozimento, para cozinhar de alguma forma. Em alguma coisa que vai ter calor ali junto. Também dá pra gente congelar gengibre picado, alho picado, açafrão, picado ou ralado, né? Tanto faz, tem gente que gosta de ralar. Também dá pra fazer isso no azeite. E o que seria no azeite? Aquele famoso tempero batido que a gente faz, põe um monte de coisa, né? Cebola, alho, azeite de oliva, coentro, salsinha, cebolinha, alho. Aí dá pra gente pegar esse tempero batido e congelar, que ele vai durar muito mais tempo, vai durar uns 6 meses no congelador. Já na geladeira, por ter o azeite, ele vai durar aí 1 mês. Mas no congelador, ele dura muito mais tempo. E não fica com a textura dura, uma parte boa. Por que não fica? Por causa do azeite. A gordura, ela não congela, né? Então, ele vai ficar na textura pastosa, vai ser fácil de você pegar e colocar lá na sua comida. E vai durar mais tempo. Então, você pode conservar esse tempero batido no congelador com azeite de oliva e sal, que vai durar uns 6 meses. Tem que ser em pequenas porções também, porque você não pode descongelar. Então, esse eu disse que não precisa, porque ele vai virar uma pastinha do congelador. Ele não vai congelar totalmente por causa do azeite de oliva. Se você colocar azeite. Mas tem como também você bater tudo sem azeite de oliva. Só que aí vai ter que ser em pequenas porções, porque ele vai congelar e vai ficar duro. Mas se colocar azeite de oliva, pode congelar num pote de vidro, em qualquer pote grande, tudo junto. E pegando com a colher para usar, que ele vai virar uma pasta. Ele não vai ficar duro. Esse gengibre que tu disse que pode guardar picado no congelador, pode tirar e botar no chá? Ou não presta? Pode, mas tem que ser o chá quente. Já quente, só joga o gengibre. Entendeu? Esse tempero, o sal, eu posso colocar ou não? Por exemplo, você deu a sugestão de colocar o sal. Eu posso retirar o sal, porque teve uma vez que eu bati e coloquei sal. Aí eu fui fazer a comida, só que na comida já tinha sal e tinha esquecido que eu tinha colocado sal. Pode fazer sem sal. O importante aqui é o azeite, para virar uma pastinha. Se quer que vire uma pastinha no congelador, é o azeite. Não pode ser sem azeite, tem que ser com azeite. Bastante azeite. Pode colocar cebola. Pode. Tempero. Eu faço lá em casa, com esse tempero, quando eu vejo que tá assim. Aí eu coloco sal e vinagre. E eu conservo na geladeira, não fica ruim não. Dura mais ou menos 1 mês. 15 dias com um pouco de sal e vinagre. Eu nunca coloquei azeite. Mas Vinagre também é um conservante, né? porque vinagre é um ácido. O vinagre de álcool é um ácido acético, então ele conserva muito. O sal também conserva, a geladeira conserva e dura 1 mês. Aí eu tempero meu alimento bem mais prático. Mas assim, Colherzinha. se quer que dure aí 6 meses, esse tempo é só o congelador que faz. Só o congelador. Como a gente congela também bifes de carne, a gente pode fazer vários bifinhos, né? De carne de boi ou de frango, ou até de carne de porco, qualquer carne que quiser. Aí você pode congelar já os bifinhos já prontos, tanto temperado quanto sem temperar. Aí se quiser, você corta lá, tempera. E como é que faz? Você vai congelar separadamente. Você pode pegar uma assadeira grande, botar todos os bifinhos separados. Ou você pode pegar e embalar bife por bife no plástico filme. Tem essas duas opções. Escolham de vocês. No caso, você falou que... Por quê? Eu vou explicar por quê. Não pode colocar um em cima do outro? Os bifes? Poder pode, mas qual é a consequência? Vai grudar tudo. Ai, E aí,
quando você quiser, aí você, por exemplo, só quer fazer 3 bifes, mas você botou lá uns 8 bifes, um em cima do outro. Você vai ter que descongelar os 8 juntos. E não vai poder congelar de volta. Entendeu? Eu congelo de volta. Não Fazia pode. muito isso. É porque eu tô Por exemplo, que separei a dessa gente vez traz eu do falei. mercado, ele vem Eu separei congelado. nas A gente precisa descongelar para tratar, para temperar, tirar as peles. Mas a gente congela de novo. Boa Né? pergunta. Bota tempero, mas congela de novo. Boa pergunta. Eu também faço. Então, o que é que eu faço? Eu também faço isso. Não é o ideal, mas como a gente já compra congelado, infelizmente hoje em dia é raro a gente achar frango fresco, igual carne que a gente ainda consegue encontrar fresca, né? Carne de boi. Então a gente vai ter que fazer isso se a gente quer agilizar a nossa vida. Mas o que a gente faz para não acontecer esse negócio de contaminação, de entrar bactéria? A gente vai descongelar o frango na geladeira. Vai tirar o frango do congelador e vai descongelar na geladeira, porque aí vai manter uma temperatura gelada, que não vai chegar mais micro-organismo ali, mais bactéria. E na hora de você cortar em bifes e temperar, você vai fazer isso rápido para ele não ficar em temperatura ambiente e vai logo colocar no congelador, porque aí você vai prevenir esse risco aí da bactéria, mas também vai ao mesmo tempo congelar a sua comida que você queria, né? Congelar. Então, quer dizer que Tecnicamente, porque tecnicamente, assim, se a gente fosse seguir a risca, não podia fazer isso. Quer dizer que eu trago do mercado, aí eu deixo ele descongelando dentro da geladeira? Na geladeira. Eu botava lá na pia. Na pia. Depois Aí, eu congelava, fica em botava na temperatura geladeira, ambiente. Depois eu tirava e botava no congelador. Fazia isso. Você está só. Todas juntas. Aí, né, voltando lá para os bifes, aí a gente vai congelar separadamente, ou na assadeira ou no plástico filme. E depois que congelar, você pode pegar todos os bifes, juntar tudo em um saco ou numa vasilha e colocar no congelador para ocupar menos espaço. Mas primeiro tem que congelar separadamente, porque senão você não vai conseguir separar um do outro para utilizar só a quantidade que você quer. Se você quer agilizar a sua vida, também pode pegar a porção que sua família usa no dia. Você não precisa congelar um por um separadamente. Por exemplo, minha família lá consome 3 bifes por dia de almoço. Então, se eu vou descongelar para o almoço de amanhã, eu posso fazer. Se eu for descongelar para um almoço, eu estou pensando em descongelar para um almoço, eu vou congelar de 3 em 3, juntos, grudados mesmo, porque eu sei que eu vou usar os 3 quando eu descongelar. Então eu congelo de 3 em 3, porque aí eu não preciso usar o congelador para congelar um por um, né? Fazer aquele tempo todo, perder aquele tempo todo. A gente pode colocar a carne congelada já na panela de pressão? Se já estiver temperada, por exemplo. Pode. Só não esquece de botar a água se essa carne não é de soltar água, porque senão vai queimar tudo. Eu faço isso Quer com dizer, frango. acho que O frango gelo temperado vai- eu já boto na panela de pressão. Legal, tá certo. Fruta congelada a gente pode usar somente para fazer suco, vitamina, receita, smoothies. Por quê? Porque a fruta ela perde a textura quando ela descongela. Então não dá para pegar uma fruta congelada e congelar para comer. A não ser que você queira comer ela congelada. Exemplos de frutas que dá para comer congelada? Jaca. É muito gostoso jaca congelada, provem. Uva dá para comer congelada também. Então, banana dá pra comer congelada. Dá pra fazer tipo um sorvete de banana com a própria banana. Você pegar até banhar a banana congelada num chocolate e comer a banana. Fica gostoso. Mas não dá pra você congelar, descongelar a fruta e inventar de comer. A textura fica horrível. Uma coisa interessante também. É uma delícia. Uma coisa interessante também, que dá pra você pegar a banana e congelar ela pra usar em receita ainda. Você pode esperar ela descongelar e depois usar em receita. Por quê? A textura vai mudar? Vai, mas ela não vai alterar a textura da sua receita, porque
A receita não é só banana, a receita vai vários outros ingredientes. Então você pode usar banana congelada para fazer receitas. E no geral, todas as outras frutas você só vai congelar se for usar em suco, vitamina ou smoothie. Smoothies. Diga. Ela escurece, né? A banana. Depois que No descongela. congelador não. Mas depois que descongela, sim, escurece. Se botar limão, ela fica normal? Se botar limão, não escurece não. Escurece não, né? Mas tem que botar na hora que descongelar. Tipo, botar na geladeira, eu acho que o efeito do limão não vai surtir na hora de descongelar, não. E se botar Mas eu antes? não tenho certeza, é meu achismo. Se botar antes, no caso de congelar. Tipo assim, a gente descascou, joga um limão por cima, bota no saquinho e congela. Não E sei, depois na hora nunca de fiz. fazer o gosto? Ah, porque vai bater. Mas isso assim, É, irmã, se for fazer uma se vitamina. vai usar em receita, que é a única coisa que dá, não vai fazer diferença se ela escureceu cor, ou não. não Não faz vai também. escurecer sua receita. Eu faço muito na vitamina, mas eu não boto limão, não. Eu boto ela, corto em rodelas. Eu Boto no saquinho, boto pra congelo e não congelar. boto Porque a banana limão, perde não. muito rápido e anda muito rápido. E como é que congela a fruta? Da mesma forma que a gente congela a bife. Ou você vai congelar em porções que você vai usar, ou você vai pegar os pedaços e espalhar na assadeira, ou enrolar um por um. Mas fruta é mais difícil, enrolar um por um em plástico filme. Então você vai ter que espalhar em uma assadeira para elas não grudarem, colocar no congelador. Quando elas congelarem, pegar todos esses pedaços congelados, juntar tudo em uma vasilha ou em um saco plástico. Eu não posso colocar um saco plástico, não? Poder pode, mas vai grudar tudo. Vão grudar uma na outra. Os pedaços vão grudar. Ó, e eu vou confessar pra vocês, eu não faço, eu tô ensinando isso de botar na forma, na assadeira, mas eu não faço isso. O que eu faço? Eu vou ensinar pra vocês. É um truque que dá mais ou menos certo. Vamos supor que aqui é o saco plástico. Aí eu pego, coloco lá os pedaços de goiaba. Ok. Aí fica tudo junto aqui em um montinho. Aí eu fecho, coloco assim numa mesa, espalho o máximo que eu consigo aqui. Não encho demais, espalho o máximo que eu consigo as goiabas. Aí eu vou e coloco assim, deitada, espalhada no congelador. Aí quando ela congela, eu pego de novo. Sabe aqueles machucadores de tempero? Aí eu vou desgrudando aquelas que grudaram, porque ainda assim gruda. Vou desgrudando com cuidado para não rasgar o meu saco. E aí depois elas se soltam e aí eu uso solto. Mas ainda assim fica grudado, viu? Não dá tão perfeito, não fica tão perfeito quanto do jeito que eu tô ensinando. Se quiser tudo separado, é só do jeito que eu tô ensinando. Mas se quiser também agilizar um tempo na sua vida, um espaço no congelador, pode fazer desse jeito que eu faço, que não é o perfeito, mas dá certo também. Uma coisa que a gente pode congelar também é aipim cru, descascado. Tem muita gente que não sabe que dá pra congelar, mas dá pra congelar aipim. Você pode congelar. Só não congele cozido, porque a textura muda quando sai. A não ser que você transforme ele num purê. Se você fizer um purê de aipim, o purê de aipim pode congelar. Mas se você cozinhar o aipim e quiser congelar para depois descongelar e comer cozido, não vai ficar legal. Então, o ideal é congelar cru. Você pode congelar o aipim cru. E aí vai direto já pra água fervendo? Ou tem que passar pelo processo de descongelar? É melhor ir direto para água. Boa pergunta. Porque se você esperar descongelar para depois cozinhar, a textura muda um pouco. Se você gosta daquele aipim mais durinho, cozido mais durinho assim, não vai ficar daquele jeito. Se você esperar descongelar. Para ficar daquele jeito, tem que jogar direto do congelador na água quente para cozinhar. Tem alguma diferença, além do espaço na geladeira? Colocar a água no saquinho do aipim ou congelar só o aipim? Não entendi a pergunta. Porque tem gente que congela o Pode aipim falar tudo de novo. na Eu acho água. que- Tem sim. gente que coloca o saquinho com água dentro da geladeira. Sim. E tem gente que coloca só o aipim cortado dentro da geladeira. sim. Se existe alguma diferença do que é melhor, além Tem diferença. do tamanho. No congelador tem que ser sem água, senão a água vai virar gelo, né? Aí isso já tá claro. Mas a melhor forma de conservar o aipim na geladeira
é ele imerso em água. Porque se ele estiver imerso em água, eu não sei o porquê, não sei. Se vocês me perguntarem, eu não vou saber responder. Mas eu sei que vai durar mais tempo, vai durar uns 15 dias na sua geladeira. Não fica preto. Não fica, vai durar. Por isso que a gente vê assim na rua o pessoal vendendo aipim num saco com água. Com água. A gente vê o pessoal vendendo fruta. Você acha que aquela fruta tá ali há quanto tempo? Você acha que tá ali há uma semana? Tá ali há muitos dias. Mas por quê? Porque é dura. Eles estão conservando da melhor forma, guardando da melhor forma para durar, para que eles possam vender em algum momento. Então, dá para conservar bem o aipim da forma correta, imerso em água na geladeira. Outra coisa que dá pra gente congelar tranquilo é extrato de tomate, molho de tomate, e tudo isso. Não for usar logo, bota no congelador em porções, dá pra você congelar. E inhame, uma coisa também diferente que eu acho que muitas de vocês usam, é importante saber como congelar. O inhame não se congela cru, diferente do aipim. O aipim, se você congelar cozido, não fica legal. Tem que congelar cru. Já o inhame é o contrário. Você tem que congelar cozido, porque se você congelar cru, não fica legal. Horrível, é preto, horrível. E o inhame é a mesma situação dos vegetais em geral. Você tem que descongelar direto na água fervente, ou na sopa, ou no ensopado, ou na sua vitamina. Tem gente que faz vitamina também com inhame, que por sinal é gostoso, se bem feito. Então, você vai cozinhar o inhame sem sal, se você quiser usar em receita doce. Mas se você quiser usar em receita salgada, já pode cozinhar com sal, né? E aí depois você congela. De preferência, cozinha no vapor, porque aí ele vai ter menos água dentro dele e vai ficar com a textura melhor depois de descongelado. Uma coisa, quanto menos água tiver numa coisa que vai ser congelada, ela fica mais gostosa ainda depois que descongelada. Mais gostosa de comer, comparado com aquelas coisas que tem mais água. Porque a água, ela vira gelo no congelador, né? Então é isso. Agora a gente vai pra prática. Agora a gente vai fazer... Porque eu pensei em 3 coisas pra fazer com vocês, né? De receita mesmo. A primeira é uma seleta de legumes. Vou ensinar a fazer, a branquear legumes e a congelar. A segunda é uma sopa de lentilhas com batata, que eu vou ensinar a fazer. E também é uma receita que dá pra congelar. E vou ensinar a congelar frutas. E depois que eu ensinar, a gente vai fazer uma receita com a fruta, que vai ser a banana. E vou ensinar a congelar os temperos. Vou ensinar isso com o coentro. Eu vou ensinar vocês a como cortar e colocar no saco direitinho para congelar. É isso. Ok. Vamos para a prática. Dá uma pausa. Ela já fez.